Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos esperar um pouquinho aí para ver se o pessoal chega, né? Não, tá bom. Primeiro, prazer, viu, Lorena? A gente não se conhece pessoalmente ainda. Prazer te conhecer, por isso que seja online. E obrigada por participar aqui da nossa live, viu? Não, obrigada a você e tô debutando no Instagram, te falei. Então, se eu fizer alguma Sim. besteira, se cair, porque eu tô numa gambiarra aqui, né? Porque não dá para Hum, usar o computador, né? Então, se cair o telefone e tal, enfim, a gente pois é, recomeça. eu tô nessa também. Minha primeira vez no Instagram, e minha primeira vez fazendo live também. Então começamos bem. Então, tá bom. É, aqui também. Eu falei, como é que vai ser, né? Tipo, eu tenho que ficar segurando o computador com as perguntas, enfim, a gente vai segurando, né? Aqui vai dando tudo certo, qualquer coisa, o pessoal perdoa a gente. Não, tudo bem. Não, e o legal é que a gente vai vendo o nomezinho do pessoal, É, né? muito legal. Ai, que legal. É muito Ai, bom. joia. A gente vai aprendendo. Depois a gente salva também Uhum. ela no IGTV. E aí fica direto Ah, disponível lá para o pessoal acessar depois. Porque tem muita gente que gosta de assistir, né? Rever, então eles podem ver por ali. tá Ó, o bom. pessoal entrando, mandando as coisas. Ah, bonitinho. O pessoal que perdoe a gente também se passar alguma coisa, viu, gente? Depois vocês mandem novamente as perguntas aí que a gente faz. Bom, a gente tem Hum, 1 hora, tá? tá Então, bom. as lives do Instagram são 1 hora, então a gente tem que aproveitar bem esse tempo pra não ser Uhum, desligada antes, né? Da que a gente termine o nosso tema ali. uhum, Então, primeiro eu vou dar uma introdução sobre o que a gente vai falar aqui hoje. A gente decidiu fazer essa live por conta do Dia do Cliente, né, que foi essa semana. uhum. A gente lançou conteúdos também e queria falar um pouco sobre isso. E aí a gente Tá escolheu esse bom. tema porque ele é um tema que está muito em pauta, né? Todo mundo falando muito de CX. E a ideia era Uhum, também trazer esse tema não só as dificuldades que as pessoas têm e por quê, mas como impulsionar de verdade os resultados, como inspirar também as pessoas, você contar um pouquinho da sua experiência também com uhum, isso, né, no desenvolvimento das uhum, estratégias, CX, uhum, enfim, para que a gente pudesse compartilhar, né, a sua experiência com o pessoal, pensando ali na cultura de centralização no cliente, na experiência, tudo isso que a gente uhum. pode ajudar o pessoal que já trabalha com isso e quem quer iniciar, tá bom? Tá bom, tá bom. Para começar, se você pudesse se apresentar, contar um pouco da sua história, seria legal para o pessoal te conhecer um pouco mais. Legal. Eu acho joia ter a chance de apresentar, porque é um jeito também da gente conseguir dizer da onde é o ponto de vista, da onde a gente traz a opinião e a vivência, né? Afinal de contas, tudo que eu vou compartilhar com vocês é uma opinião, é uma experiência, né? É uma visão de vivência. Então, assim, eu sou advogada por formação, eu cometi esse pecado, eu estou tentando me redimir desde que eu me formei, né? Mas, enfim, então, na verdade, a minha vida é assim. Eu me formei em Direito, né? E logo no comecinho da minha carreira, eu comecei a estagiar no Procon, né? Eu estudava economia e direito ao mesmo tempo, mas eu fui pega mesmo pelo direito. Quando eu comecei a estagiar no Procon, bem no primeiro período de direito, não tinha a menor condição de eu fazer nada com direito. Imagina se alguém no primeiro período tem a condição de exercer alguma atividade jurídica. Mas o que aconteceu? Eu comecei uma carreira ali e uma vivência de estar imersa, e esse que é o ponto de partida que eu acho que é legal para a nossa conversa, estar imersa num ambiente repetitivo, aqui, ó, repetitivo de problemas de clientes, de dores de clientes. E assim foi, para você ter uma ideia, eu comecei a estagiar no Procon no meu primeiro período, e eu passei 12 anos no Procon. Então, assim, eu fui tudo que você imaginar no Procon. Então, eu me formei lá dentro. O Procon era um órgãozinho pequenininho dentro de uma secretaria, ele virou uma grande autarquia dentro do Procon. E eu fui tudo que você imaginar. Então, eu fui assistente, atendente, assessora jurídica. Por fim, fui diretora jurídica do órgão, foi quando eu saí. Mas durante todo esse tempo, em razão dessa vivência inicial, eu acabei moldando a minha perspectiva a partir daquela dor do cliente. Então, eu fui carregando isso ao longo da minha vida, da minha carreira, de modo que, quando eu já estava e já executava uma vivência mais jurídica, isso lá para 2012, eu já decidi que não ia ser muito advogar a minha praia e o que eu curtia mesmo era resolver problema, tá? Uhum. E olhar de maneira mais holística os problemas, porque de tanto ouvir, você percebe que a dor do cliente
vem muito de um ambiente de uma situação de escuta. Ele está contando uma coisa e muitas vezes aquilo que as empresas estão dizendo diz respeito à outra. Tá? E por volta o conflito gira numa coisa que não é objetiva sobre aquela solução que está se pretendendo. Enfim, então esse era o ponto basicamente. Dali eu fui para atuar no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, primeiro como consultora num projeto de gestão da informação, então foi o primeiro contato que eu tive com bases de dados sobre reclamações, então essa foi uma vivência importante. Comecei a ter contato ali com o BI, começar a estruturar visões para tomada de decisão. Depois eu fui aí assumi uma cadeira efetivamente no Ministério da Justiça, foi quando eu trabalhei, liderei um projeto chamado consumidor.gov.br, e aí definitivamente esse foi o projeto da minha vida, me orgulho profundamente disso. Por quê? Porque eu acho que foi um projeto muito colaborado, foi feito a várias mãos, mas ele carregou essa vivência, não só minha, mas de várias pessoas, que tinha essa coisa de dizer o seguinte, o que foi encomendado para a gente era, não, vamos fazer um sistema que permita os PROCONs atender na internet. E essa coisa de ouvir e de entender o seguinte, não, a gente está precisando corrigir a dor do cliente, não é disso, ele está precisando resolver problemas remotamente, não necessariamente a gente precisa de um intermediador, a gente precisa de escala, talvez a gente... Então fizemos Canvas, e aí a gente começou a lidar com métodos ágeis, enfim, foi bem legal isso. Tive a oportunidade de trabalhar nessa época muito próxima com a tecnologia do Banco do Brasil. Então, assim, foi a melhor escola de ágil que eu tive na vida. Foi muito top isso. E a partir daí, depois, foi quando eu tive iniciativa e vim para iniciativa privada. Tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, que foi a Qualicorp. Vivi várias oportunidades lá dentro. De trabalhar um pouco mais essa coisa junto da experiência com o cliente mesmo e tentar trabalhar mais na cadeia de valor, tentando sanear alguns problemas e resolver isso na interlocução com o cliente, ao longo da cadeia como um todo. E hoje eu estou no IPS, que é um instituto que tenta fazer a interlocução dentro do mercado, promovendo o debate, a construção de conhecimento, entendendo que o próprio mercado tem meios de resolver os problemas junto aos seus consumidores, sem precisar necessariamente do Estado intervir, e atuo como consultora. Então, assim, basicamente, assim, essa é a minha história de carreira, sabe? Saiu de lado direito e veio agora para atendimento. Mas o direito não saiu de mim, né? Com certeza. Tá certo. Obrigada, então, por essa introdução. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga o que é o CX, de quando você veio dessa experiência, e por que as empresas deveriam investir nessa estratégia. Tá, olha só. Primeira coisa que eu acho bem legal, assim, né? Essa coisa de Customer Experience, a gente ouve falar tanto hoje em dia, eu acho super bacana, e eu acho tão... eu tenho muito orgulho de estar vendo que hoje em dia a dimensão de oportunidades de carreiras que se tem focado numa expectativa de melhoria da vida do cliente. Eu acho isso genial, tá? Mas o fato é assim, eu não sou uma profissional de CX, na verdade eu sou uma pessoa que viveu uma carreira focada em desenho de estratégia centrado em cliente, e aí vivi várias experiências, inclusive vivi e acompanhei como é que você executa isso a partir construindo a partir também da experiência do cliente. Então, o que eu vejo hoje, tá? Eu vejo que se mudou muito, né? Nós evoluímos muito enquanto sociedade de consumo dessa clareza de que, e aí acho que isso tem muito a ver com aquela coisa do Canvas, aquela construção lá de trás, inclusive, que a experiência do cliente não é uma coisa nova, isso já foi dito muito lá atrás, mas com o digital e tudo mais. Enfim, quando você tem essas discussões de desenho de proposta de valor e essas metodologias começam a trazer uma figura cliente para o centro e diz que você precisa dizer quem é este cara, entender quem é este cara, resolver problemas para ele, descobrir quais são os elementos que resolvem dores deles e o que cria ganha para ele, a partir desse negócio você tem uma série de frameworks aí que... ou instrumentos, melhor dizendo, né, que dão condição da gente realmente construir valor. Então, uma coisa é você construir a tua proposta de valor e você diz, cara, é aqui que eu vou me aportar como negócio. Mas e daí, como é que você cria esse relacionamento e tudo mais? E aí eu acho que o CX entra nessa
você teve um refinamento e uma sofisticação, e aí vários desdobramentos de carreira, e tem vários perfis dentro de CX, eu nem saberia dizer todos, mas enfim, com muita sofisticação para você construir jornadas cada vez mais sofisticadas e mais aderentes ao perfil do consumidor. Mas eu acho que uma coisa muito importante que é preciso ter claro é que antes, para a gente não se perder na forma e achar que a forma é mais importante do que veio antes, que é assim, ó, o modelo de negócio está desenhado, orientado para o cliente? É ele que está no centro do negócio? Perfeito. Então, você vai se equipar e você vai se posicionar com toda essa instrumentalidade, ou menos, com mais ou menos sofisticação, e aí você vai construir a sua jornada perfeita e melhorar continuadamente. Eu estou colocando isso, Ju, eu acho muito importante, porque às vezes a gente coloca tantos elementos, tantos perfis diferentes, que pequenas ou médias empresas podem ter a sensação de que elas não têm condição de trabalhar com isso, e elas têm. Claro que tem, óbvio que tem. Porque a coisa mais importante que você tem, às vezes, o cara que é o cara que dita o negócio, é o cara que conhece o cliente como ninguém, ele tem a persona na cabeça dele, porque ele amarrou aquele modelo inteiro. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente ter essa coisa de tua estratégia é pautada no cliente, está centrada nele, que problema que você está resolvendo para esse cara? E aí sim, você vai para frente e você começa a construir, enfim, e trazer os seus instrumentos. E aí o CX, o Customer Experience, vem para construir essa jornada perfeita de maneira continuada, entender quais são os pontos de dor, né? Você saber como é que você constrói confiança com o cliente para tomada de decisão. Ele entra no jogo com você, ele continua no jogo com você, né? Ele confia que se ele tiver problemas, ele vai resolver com você. Enfim, então acho que é assim que eu enxergo, tá? Uma das perguntas que eu tinha mapeado era essa, tipo, CX era para todo mundo, né? Ou é só para empresa grande, né? Qualquer um pode fazer CX. E isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas veem uma empresa menor, às vezes ela acha que está tão distante da realidade dela, né? Que ela não pode fazer, e não é assim, né? Como é que você vê isso no dia a dia, assim? Alguma dica, alguma coisa para as empresas? Ô, Ju, eu acho, tanto que pode, que tem gente, sabe aquelas histórias, assim, esses dias eu vi um negócio assim, né? Família recebe auxílio emergencial, investe e tá ganhando 3 mil reais. Eu não sei se todo mundo viu a matéria, já tá faturando 3 mil reais, vendendo quentinha, etc. Hoje eu digo para você o seguinte, ninguém consegue um resultado desse com toda... A pessoa pode não ter clareza do que exatamente ela está fazendo, ela pode não ter sofisticação, mas sabe quando você acertou no ponto? Você pensou, você mediu aquele produto, você sabia para quem você ia oferecer, você teve todo um cuidado e um carinho na hora de fazer aquela oferta e você sabia que, na verdade, a maneira de você ganhar confiança é mantendo aquela relação no dia a dia, né, de maneira sustentada. Então, muita gente já faz. Eu acho que é sim para todo mundo, né? Eu acho que, a depender do tamanho e até os desafios, porque as empresas maiores, obviamente, têm desafios muito maiores, elas são muito mais expostas também. Então, obviamente, você tem estruturas muito mais sofisticadas. Agora, claro, eu entendo que sim, essa coisa de você ter uma cultura centrada no cliente, entender desses conceitos, entender quem é teu cliente, que tipo de problema você está resolvendo, que ganho que você está oferecendo para ele e como que você se relaciona com ele, eu acho que isso é para todo mundo, né? Sim. Não tenho dúvida. Como você falou, né? Às vezes a gente coloca formas e técnicas e às vezes é muito mais simples do que isso, né? Muitas pessoas de empresas pequenas fazem e nem percebem isso, né? Não tem esse nome, mas exatamente, elas fazem. Não tem. E aí você vê aquela largada exponencial, o cara mandou muito bem. Nossa, mas foi uma sorte. Não, amiga, não foi sorte. Deixa eu te falar, não foi sorte. O mercado não tá para sorte. Você acertou, você mediu, você não sabe, né, entendeu qual que era o problema, mas você acertou. Esse é o ponto.
né? É verdade. E como que você vê assim o desafio nesse sentido para a empresa motivar ou engajar os funcionários, né? Porque quando a gente lê muito, ouve de CX, a gente fala muito de employee experience também, Uhum. motivar a equipe, engajar. Então, assim, não é só olhar o final, o resultado que eu quero, nem o que eu vou fazer exatamente agora, né? Eu preciso engajar a equipe para que ela entenda essa cultura centrada no cliente, enfim. Como é que você vê isso no dia a dia? O que, que as pessoas podem fazer? Quais os desafios que você passou também com isso? Enfim. Assim, ó, Ju, eu acho que os desafios, eles vão mudando se você é uma empresa maior ou menor, mas aí eu vou no cerne, tá? Que é aquilo que eu acho que... Aí são convicções daquilo que eu vivi até hoje. E eu acho o Sim. seguinte, eu não consigo dissociar a história do cliente com pessoas, tá? A gente pode embarcar no digital como a gente quiser, o digital é meio, ele não é fim em si mesmo, né? Ele acelera processos, ele gera condições de você executar uma proposta de valor, ou enfim, cria meios para isso, confere escalabilidade, mas eu não acho que ele é fim em si mesmo. Então a gente precisa de pessoas. E o que acontece? E não digo, e é muito comum que as pessoas tenham uma leitura que nós estamos falando exclusivamente das estruturas de relacionamento. E nesse ponto, e eu acho que quando a gente fala de CX, até pegando esse gancho aqui, que eu acho que é muito... Eu tenho visto muita gente falando, e sendo muito claro, e elas estão muito certas, as pessoas dizendo, gente, não confundam CX com atendimento. Não confundam. E eu acho que está muito certo, óbvio, elas estão certas. Mas esse alerta, eu acho que serve até para uma outra dimensão. Porque, às vezes, as pessoas de atendimento podem ter uma leitura do contrário, como se elas estivessem numa subcategoria de que, nossa, mas então não é isso que eu faço. E, na verdade, essa frase devia ser para dizer outra coisa, devia ser para dizer o seguinte, o abacaxi está para dentro da companhia. E a ponta não vai fazer milagre. A ponta, ela é parte da jornada. Então, é muito injusto você querer que alguém salve a lavoura inteira no final, nas estruturas de atendimento, ficar fazendo acompanhamento de rechamada, daqueles KPIs super operacionais, querer operar milagre, às vezes até lá com o BPO, que também aperta o santo lá do outro lado, enfim, sabe, o call center, né, também. Você fica com aquela briga de estrutura, quando na verdade para dentro você tem uma luta para fazer, e as próprias pessoas que estão na estrutura para dentro sabem disso. E no fundo, você está precisando de costurar essa jornada. Então, muitas vezes eu vejo nessa pessoa de CX, essa pessoa mais sênior, alguém a quem cabe também costurar e conciliar esses processos para dentro. Não só desenhar a jornada do cliente, tá? Mas também fazer esse olhar transversal para dentro da companhia, encarando esses desafios, que são gaps. A gente sabe, Ju, nem toda companhia tem um sistema, tem um core integradão, tá? As companhias são super departamentalizadas, tem companhias que são dois mundos diferentes, entendeu? Então, eu acho que, em razão disso tudo que eu tô te falando, são pessoas. Se as pessoas não tiverem engajadas nessa cultura do cliente, principalmente de que esses desafios de departamentalização e tudo mais, não tiver... e não foi internalizado, que é natural, aquela coisa, eu lembro, isso aí em vários lugares que eu trabalhei, tá? Isso é muito comum, e vários amigos que eu converso também falam muito disso. Quando você tem demandas que transitam por áreas, às vezes você tem aquela coisa do aborrecimento de uma área, que fala, porra, o cara não cumpriu o prazo do lado de lá. Meu amigo, ele não cumpriu porque ele não quis. Ele lá, vai lá entender, ele tá lascado lá também. Então, de alguma maneira, o que eu acho é que é disso que eu falo. A gente precisa criar ambientes, e aí ferramentas para isso são fundamentais. Às vezes a gente olha demais para ferramentas de jornadas dos clientes, e aí a jornada, o Employee Experience para mim entra nesse jogo. E eu estou dizendo isso porque eu tenho visto muito essa coisa de Employee Experience voltado em marca empregadora, em melhores empresas para trabalhar, mas o que eu acho é que Employee Experience, às vezes, é fundamental para você ter instrumentos de capturar o capital intelectual daquela turma que está ali. Às vezes o cara tem a solução. Ele não vai levantar a mão no meio do processo, procurar alguém, porra, ele está a mil fazendo outras coisas. Então, de alguma maneira, engajar uma cultura de colaboração, engajar uma cultura de empatia entre as pessoas para dentro de casa.
Essa coisa de empatia com o cliente, ó, deixa eu te dizer, eu acho, minha vivência de uma vida inteira, por todos os lugares que eu passei, Ju, se o cara não tem empatia com o colega dele, não adianta que ele não tem com o cliente. E se liderança não tem empatia com o subordinado, não adianta ela querer pedir que ele tenha empatia com o cliente. Você está entendendo? O discurso não cola. Então, eu acredito que o aspecto, a correlação de pessoas, aí, né, o desafio das empresas maiores é grande, porque é muita gente e tal, e aí eu acho que a tecnologia entra ajudando, e tem muita coisa que eu tenho visto muito legal, né? Acho que as empresas avançaram muito, tá, Ju? Essa coisa de criar condições melhores, as pessoas trabalharem, isso eu tenho visto, sim, né, da coisa do Covid, o quanto que as empresas correram para botar as pessoas dentro de casa, puta, isso foi muito legal. Entendeu? Mas eu acho que o desafio é grande, mas nas pequenas também é a mesma coisa. Tem condição, sabe, de criar cada um no seu tamanho, essa coisa de, especialmente, a empatia que a gente pede para o nosso cliente, a gente tem que ter com o nosso grupo, entre pares, entre subordinados, entre as nossas lideranças, ter essa capacidade também de entender que o nosso líder ali está cheio de coisa também, e você tem que ter essa iniciativa. Você não quer ser um cara de CX, trabalhar com experiência de cliente, do cliente, enfim, e ser alguém com capacidade de realização, transformação, e não tentar, sabe? Não tentar buscar, mudar, procurar, conversar, enfim. Então, acho que isso é importante, né? Ele é um ciclo, né? Então, ele se alimenta o tempo todo, né? Isso. Você tem que dar o exemplo para você conseguir cumprir, né? Exatamente isso. Muito legal. Elo, como é que a gente vai saber, ou que você já passou, para saber se a gente está utilizando a estratégia certa, sabe? Eu acho que a gente fala muito de pesquisa, tem algumas coisas já carimbadas aí que a gente sempre faz, que, por exemplo, é o NPS, é olhar o churn, mas como é que a gente pode olhar o retorno desse investimento, né? Então, como é que eu sei que o investimento que eu estou fazendo disso, ele volta, ele está acontecendo, né? Eu estou indo pelo caminho certo, não só falando, por exemplo, de um retorno financeiro, mas que eu tô indo pelo caminho certo. Ô Ju, essa pergunta não podia ser mais difícil hoje em dia, eu acho, tá? Porque nós estamos num mundo em transformação. Esses dias eu li uma matéria falando de que saiu uma carta muito bacana, né? Acho que foi uma matéria de um executivo da Salesforce falando, né? Que ele vê essa nossa sociedade capitalista num modelo assim muito diferente, né? Que esse modelo das empresas que só nasceram para dar lucro está meio falido, enfim. Não é possível, a gente tem que ter um outro papel e uma capacidade de sensibilizar ou de fazer entregas de valor melhores para a sociedade. Você lucra, mas também faz alguma outra coisa relevante. Enfim, então, eu acredito piamente nisso. Agora, é óbvio que não é daí que você começa, enfim. Então, você tem um conjunto de coisas e você vai criando uma cultura de acompanhamento para dentro de casa. E eu não acho que você tenha, eu acho que você tem os seus KPIs ali, que são aqueles de dia a dia, né? Então, eu não tenho dúvida que esses todos né, o nosso indicador de satisfação, eu acho fundamental quando a gente está falando de processos com cliente, mas esses que são operacionais de dia a dia. Eu acho o NPS, para essas que são entregas efetivamente, então quando você conclui uma venda, né, ou algum processo um pouco mais robusto, eu acho que é importante, porque de alguma maneira ali é aquele ponto interessante para você medir a percepção de marca, né? Enfim, sim. Agora esse de satisfação eu acho importante ao longo da cadeia inteira. Né? Os de resolutividade, que são esses mais binários, eles são muito úteis também, né? Então, porque aí você vai casando um com o outro, pô, um boleto, porque o cara disse que não resolveu, então de alguma maneira isso te traz. E eu acho que o importante disso é você fazer essas visões combinadas, assim, né? Então, assim, a gente já há muito tempo vinha questionando, por exemplo, esses KPIs operacionais de estrutura de atendimento, né, pura e simplesmente, eu tô falando assim, de duração de atendimento, de recência, rechamada, etc. Obviamente, eles não dão essa dimensão qualitativa, mas eles não são desprezíveis. Eu acho que eles precisam ser monitorados junto com os outros, porque aí que eles te dão condição de gerar alguma eficiência. Às vezes você descobre, por exemplo, que você consegue ter uma sensibilidade ali num tempo ou numa gestão de um recurso e você ainda está com um indicador interessante ali de qualidade. É ali que você começa a gerar a tua eficiência. Então, isso eu acho que é importante, né? Aí eu acho que a questão, tanto com os colaboradores e
tanto com o teu público-alvo, né? Eu acho que essas pesquisas qualitativas, né, eu acho que elas são muito relevantes. Eu tive a experiência de viver isso, né, enfim, algumas empresas, na empresa que eu trabalhei, enfim, experiências anteriores, na época quando eu fui consultora, e eu acho que isso é muito interessante, porque você traz um olhar de fora também, né? Você consegue trazer, e às vezes isso é dolorido, tá? Às vezes, porque a pessoa vem, te traz os verbatins lá, você fala, não, não é possível, e você relativiza, porque é doído, né? Quando alguém aponta, mas eu acho que é importante isso, porque também é o teu momento de ir acompanhando a sua evolução, né? Então, eu também acho que esse é um ponto interessante. Agora, de novo, tá? Eu acho que esse mesmo movimento que você faz com o seu cliente, você precisa fazer dentro de casa também, tá? E com o teu colaborador. E isso tem correlação com satisfação com o cliente também. A maneira como o teu colaborador percebe e criar meios de que essa pesquisa realmente seja, como eu digo, fidedigna, pode ter correlação também com a maneira como o teu cliente te vê, né? Enfim. É importante, né? Porque a gente tem que ouvir a parte interna e pensar bem também o que a gente vai. Como que a gente vai olhar, né? Como que a gente vai medir. A gente vê muitas coisas assim, né? Tem essas básicas que todo mundo usa, ou então tem muita coisa, né? Que aí ela acaba não te dizendo nada, porque você tá olhando para todos os lugares. E focar interno e externo, eu acho isso importante. E a questão das pesquisas também, na minha visão, é que elas são um presente, né? Tanto com o público interno como o público externo, né? Quando a pessoa ela responde, mesmo que não seja o que a gente quer ouvir, né? Que a gente quer ouvir que tá bem, que tá acertando, ela parou para dizer o que ela precisava, né? Então eu acho que isso é legal, ela tá te dando um presente nesse momento, né? Não, agora tem uma coisa, Ju, que eu acho que é importante, que é assim, olha, eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia com o indicador, no sentido de seguinte, você só sabe se você está medindo certo, você sabe qual que era a estratégia, o que resultado que você estava buscando, tá? Então, por exemplo, tem uma série de indicadores que são muito relevantes. Às vezes a companhia está conseguindo resultado e nem sabe que está. E eu já vi isso acontecer. Por quê? Exatamente por essa questão de ser departamentalizada. Às vezes, por exemplo, você está tentando sensibilizar a tua cadeia dentro daquela própria estrutura que você está promovendo a ação. A gente acabou de falar que a jornada do cliente acontece de maneira integrada. Pode acontecer de você, por exemplo, ter feito um investimento, por exemplo, no onboard, e isso implicou que você tivesse colocado mais dinheiro lá na frente, mas isso acabou te resultando. Um outro exemplo, e isso é fato, tá, Ju? Isso tem case disso, eu já vivi isso. Assim, tem cases premiados disso, e que assim, a companhia fez por conta de uma outra situação, e a externalidade é essa. Eu lembro de um projeto maravilhoso desse que eu conheci na Accenture uma vez, de um banco. Assim, que automatizou um processo lá na entrada falei da Accenture, mas nem lembro se foi na Accenture efetivamente, mas eu lembro que eu vivi lá, os caras me mostraram no tablet, imputando o dado lá da entrada do financiamento do veículo. Só que é o seguinte, o quanto que aquilo traz de ganho na cadeia da assertividade da informação, porque o oposto daquilo era um papel preenchido na mão. Então, você faz um investimento naquele momento, o que você economiza em contingência judicial no final da cadeia, em demanda de Banco Central, em demanda de ouvidoria, que são demandas caríssimas. Só que se você não tem esse pedaço, esse final mapeado, como na tua estrutura, na tua jornada de cliente inteiro, e é normal, muita gente não tem, tá? Sim, São sim. centros de custos separados, então o teu save você só gera no teu próprio centro de custo, lascou, você nem sabe que você gerou aquela eficiência e mais, né? Você, obviamente, mas, enfim, teve todo aquele ganho de experiência do cliente, né? E para o próprio cara que está produzindo para você, né? Vendendo o empréstimo, enfim. Um exemplo, né? Esse foi um exemplo que eu dei. É isso mesmo. E para a gente ir finalizando essa parte das métricas, se você hoje olhasse para CX, assim, você tivesse que escolher algumas, por exemplo, 3 ou 4 que você acha importante para saber se a gente está no caminho certo ou para quem está começando, você tem alguma coisa que você já fez ou algo que você acha importante, pelo menos nesse começo? Eu acho que o NPS tem um papel bem importante, assim, é aquele que eu não abriria a mão em hipótese alguma, tá? Eu acho que a satisfação,
né, 1 a 5, sendo mais ou menos, esse eu acho matador para essas atividades operacionais, assim, sabe, aquela pequena interação que o cliente tem no dia a dia, porque, de novo, né, se você tem uma coisa muito simples, pegou um boleto e o cara te dá um 3, não tá normal, tem uma coisa estranha, então, de alguma maneira ele te sinaliza coisas interessantes. Sim. Então acho que esse também é bem interessante. Mas, assim, eu acho que esses dois, assim, olhando assim, o churn, óbvio, né? O churn não tem. O churn, eu diria que o NPS e o churn, eles são aqueles que são corporativos, assim, né? São OKR, é muito alto nível esse também. Mas eu diria que esses três, assim, sabe? Para mim são matadores. Não tem como não analisar esses três e acompanhar, sabe, sempre. E levar em consideração aquilo que você já bateu na tecla várias vezes, né? Que é pensar para que você está fazendo tudo isso, né? Eu acho que é entender certeza. O objetivo. Eu acho que isso que você trouxe é fundamental. Eu acho que às vezes a gente pensa isso na teoria, né? E é difícil às vezes a gente aplicar na prática. Acontece muitas vezes que a gente começa a fazer a ação sem saber às vezes para onde você está indo, né? Então o que você quer. E eu acho que essa cultura centrada no cliente, como você falou, isso talvez ajude a escolher quais métricas também você vai usar nesse começo, né? Acho que isso é o mais importante. Com certeza, né? Tem alinhamento direto com a estratégia que você desenhou, enfim. Eu acho que a sua câmera virou, Lu. Ai, peraí. É isso aí. Voltou. Então, acho que isso é bem legal. E eu acho que uma das coisas que são faladas também é essas métricas que são cruzadas, né? Então, se você olhar NPS cruzando também com churn, cruzando com crescimento de carteira, né? Contratações, enfim, novos produtos, eu acho que isso é bem interessante também para que a gente analise, né? Você já fez algum tipo de análise dessa forma? Você já fez algum cruzamento assim? E você achou que teve resultado? Teve, já, inclusive o seguinte, o que a gente fez, já tive a experiência de fazer, por processo e por pessoas, tá? E o de pessoas, ele tinha um papel importante, olha que legal, né? Quando a gente, nesse caso, foi num projeto que a gente estava começando a experimentar o WhatsApp, tá? E a gente experimentou o WhatsApp muito no começo. Tá? Então, era muito injusto esperar que as pessoas tivessem a vivência perfeita, porque imagina, você tem ideia, o WhatsApp, o Business API acho que foi lançado em outubro, Enterprise, né, sei lá, foi outubro, e a gente estava testando, enfim, muito no começo. Então, qual que foi a ideia ali? A gente estava tentando identificar gente que estava fora da curva do ponto de vista de encantamento, tá? Isso foi muito joia, porque o que a gente fez? Criou meios de, dentro lá do time, dos times que estavam executando, a gente chegou no nível granular e a gente olhava os processos, as células que operavam em cada um dos processos, aí falando de relacionamento, tá? E de pessoas. E aí a gente achava uns caras que chegavam lá na zona de qualidade, excelência, bem no começo. O que a gente fez? Começou a parar e junto lá e falou, não, até tô vendo partezinha do time que estava lá na época, estava aqui, tô vendo. Chega junto lá e entende o que está rolando, o que esse cara está fazendo e etc. Porque pode estar ali uma boa prática. E assim foi, tá? E eu vou te falar uma coisa, Ju, isso é uma coisa legal dessa história de criar meios dessa vivência, né, do Employee Experience ser um motor, inclusive, de melhoria continuada, né, e tal. Muito para isso que a gente estava tentando criar o meio de fazer, etc., a gente aprendeu junto com as pessoas. Então, a gente caçava aquele cara que performava fora da curva, trazia o cara e dizia, agora você ensina a gente a fazer. E deu muito certo. Tá? Então, por exemplo, esse de métrica cruzada com pessoas, NPS, olhando para pessoas, mas de novo, tá? Neste caso especificamente, tivemos essa sensibilidade que não era para ficar punindo ninguém, era para olhar, né? E também o de processos, que aí a gente olhava, por exemplo, o processo era, sei lá, tá? Dá um exemplo. Tirar o boleto. É um processo cancelamento. O processo é não sei o quê. E aí a gente olhava o NPS, entre outras métricas operacionais, para esses processos, comparava com os outros, as ilhas também, foi bem interessante, tá?
Nossa, muito legal, porque a resposta estava lá dentro, né? Você não precisou buscar em lugar nenhum, né? Não, aí te acende, exatamente, aí te acende uma luz, você vai direto naquele lá, traz, enfim, bem interessante. Super interessante. E até uma coisa legal, tá? Fazer este trabalho, eu lembro que a gente tinha um parceiro na época, né, uma empresa parceira que fazia o trabalho de qualidade pra gente, né? E a visão de qualidade, antigamente, era muito aquela coisa dentro de calcente, sabe? Conforme, não conforme. E aquilo não Isso. é qualidade, né? Aquilo é auditoria, que na verdade não gera qualidade nenhuma. E esse parceiro, puta, comprava todas com a gente. E foi alguém que comprou a ideia com a gente, experimentou, ajudou a gente a montar esses painéis de KPI, sabe? Então, até a gente construir esse histórico de entender o que é bom, o que não fazia sentido, essa linha do tempo, obviamente, né, gente, foi uma curva. Hoje em dia já deve ter evoluído muito mais. Estou falando da vivência que eu tive. Esse parceiro, até, eu diria o seguinte, ressignificou o papel da área de qualidade também, tá? Que Esse legal. esforço. Muito Sim. bom. E em quanto tempo vocês fizeram todo esse processo? Tem uma ideia, Alan? Olha, eu diria assim, ó, para esse projeto que é o que eu estou comentando, Ju, assim, eu vou te falar de uma linha do tempo de 3 anos, tá? Porque Tá. qual que foi essa linha do tempo de 3 anos? Eu diria que essa linha do tempo de 3 anos teve 3 marcos. O primeiro marco foi a gente fazer um mergulho, uma imersão, fazer um diagnóstico inicial, que a gente chamava de diagnóstico FAST, e entender uma coisa que na época a gente chamou de sequenciamento de chamado, de dores, que era assim, ó, talvez o primeiro chamado não necessariamente seja o grande problema dele. Vamos ver se tem outros sequenciados. E assim a gente fez. Fechou, cercou e entendeu. Criamos um grande diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente mapeou quais que seriam as ações que seriam interessantes da gente trabalhar em blocos de ação. Quando a gente olhou para a foto dessa ação, qual é a conclusão? Que foi aquela que a gente acabou de falar no início. É atendimento, mas é também para dentro de casa. Precisamos mobilizar a companhia no entorno disso. O que aconteceu? Este plano de ação virou um plano de ação corporativo. Quem virou o dono dele? O vice-presidente da companhia. Então, muito legal, foi uma experiência muito legal. E aí, a gente teve toda uma campanha de engajamento com os colaboradores, bem legal também, e aí tinha essa coisa de colaboração, estamos fazendo, mas estamos fazendo junto, errando e acertando, mas estamos fazendo junto. E assim foi. E aí tivemos uma vivência de resultados rápidos, mas aqueles iniciais, que era o que a gente brinca de cortar o mato alto. Por que cortar o mato alto é bacana? Porque empolga, né? Todo mundo fica empolgado, você vai tendo resultado, e aí todo mundo vai entrando. Aí aquelas coisas que você pensava assim, nossa, eu queria mexer num projeto tal, mas cara, nem dá, não tenho nem ar para fazer isso. Você vai começando a engajar, porque vai dando, e as pessoas vão acreditando. E aí o ano seguinte foi o ano em que a gente começou a vivenciar essa coisa de digital, tá? E aí, vamos testar. O WhatsApp entrou como um piloto interessante, num momento que era exatamente um momento que a gente queria trabalhar um processo de fidelização. Isso é interessante, porque aí não era necessário. Tinha muito mais a cara dessas estruturas de sucesso do cliente, porque aí, assim, eu queria falar com o cliente, não necessariamente era uma coisa para ele reclamar, mas eu estava tentando catar ele para tentar fazer uma negociação com ele, e aí foi importante, o WhatsApp foi matador nesse processo. Dessa experiência, a gente chegou à conclusão de que, nossa, aí é outra dimensão de experiência para ele, por mais difícil que seja. Talvez, do ponto de vista financeiro, exija um investimento aqui, mas a gente está sentindo um ganho aqui no final dessa cadeia, e tem uma troca relevante. E assim foi nosso último ano, e aí já tinha, enfim... A companhia conseguiu ganhos importantes e está seguindo, construindo coisas maravilhosas lá. Já tem uma estrutura muito mais madura, voltada para a parte de experiência do cliente, enfim, muito, muito legal. Mas foi isso. Então, assim, eu diria que foi um ciclo evolutivo e a gente tinha um mantra que era uma coisa assim, né? Você não pula do passo de hoje para o mundo perfeito. Você vai para o próximo passo primeiro, e é dali que você vai para o mundo perfeito, né? E assim foi um projeto bem interessante, sabe?
Nossa, muito legal, porque a gente pensa em tempo, né? Às vezes a gente não tem experiência, né? A gente não tem o case para saber e a gente tem pressa, né? Você quer mostrar. Mas isso que você falou de ter essas pequenas conquistas no caminho, eu acho muito legal, porque, Muito. como você falou, né? Você engaja as pessoas e elas falam, nossa, isso vale a pena do que você fazer uma coisa hoje para ter resultado daqui a um ano, né? Então, você não consegue tangibilizar para as pessoas como que vai ser, né? E festejar as pequenas conquistas ali do dia a dia, né? É porque é o seguinte, né, Ju? Todo mundo, e aí assim, não importa de geração, né, que tem essa coisa de geração Z, geração Y, todo mundo quer participar de uma coisa relevante. Todo Sim. mundo quer entregar uma coisa legal. Não pode esquecer disso, né? Então, essa coisa de você ter essa oportunidade de realizar é muito relevante. Isso acontece no dia a dia. Então, todo dia que você tem essa coisa de celebrar, a gente celebrava tudo, sabe? Então, isso em todo momento da minha carreira, tá? Na época do Procon também tinha isso, no governo também, no consumidor.gov, a cada coisa que funcionava, sabe? Foram 4 ondas, e cada onda que dava certo, a gente falava, meu Deus, tá dando certo, enfim. É legal. E nesse processo, ou outros passos que você teve aí, né? Teve algum desafio, algo que você teve dificuldade? Ou envolver alguma área, ou engajar a equipe, ou com o próprio cliente, ou tecnicamente, ou não ter uma ferramenta. O que você encontrou nesse meio do caminho aqui que você precisou destravar? Ai, nossa senhora, eu tive de tudo, assim, porque é muito tempo. Primeiro porque eu trabalhei no governo, tá? Então a primeira coisa que eu tive foi falta de dinheiro, né? E isso é bem... E não só falta de dinheiro, mas também processos muito burocráticos. Sim. E aí, neste cenário, essa coisa de você engajar é ainda mais difícil, porque você tem pouquíssima flexibilidade para mexer com as pessoas. Então, essa dimensão de realização, e eu acho que talvez o fato de eu acreditar tanto nisso vem do fato de eu ter vivido essa experiência. Imagina, Ju, assim, ó, eu trabalhei, no final das contas, foram 12 anos no Procon, depois mais 4, 16 anos da minha vida foi no governo, né? Ou na iniciativa pública. Então, assim, essa coisa era lá. Então, essa coisa de viver, de comemorar, de celebrar, de compartilhar e tal, tinha de lá. Então, eu acho que isso é um elemento importante. A gente tem que encontrar meios de trazer as pessoas para esse punch de tipo de realização e dar propósito. Porque todo mundo quer, tá? Isso todo mundo quer, enfim, mais ou menos, mas todo mundo quer. A outra coisa foi a coisa do dinheiro, tá? Então, assim, acho que você trabalhar e você tentar trabalhar de maneira criativa, e criativa, obviamente, quando você está falando do governo, dentro dos limites da lei, né? Obviamente, mas quando você tem hoje, principalmente em estrutura, coisa de, né? Quando você discute frameworks de inovação, que você fala, cara, a gente tem que ter a capacidade de pensar um pouco mais fora da caixa, especialmente nas colaborações que a gente constrói, tá? Isso eu acho fundamental. Não ia ter consumidor.gov se a tecnologia do Banco do Brasil não tivesse desenvolvido. Seria impensável. Isso foi um negócio completamente fora da curva, mas foi uma reflexão, uma construção que a gente fez na época do tipo, será que isso é possível? E aí você senta, conversa, junta com um, faz reunião e não sei o que, e deu, e aconteceu. Assim, então, não teríamos o recurso para fazer, o governo não tinha essa, né? Então, de alguma maneira isso foi possível e realizou, então isso também eu acho que é uma outra coisa importante, essa capacidade criativa e colaborativa, tá? Uhum. Quando você está falando de recursos, esse choro do, ai meu Deus, ai não tenho dinheiro, ai o orçamento encurtou, cara, isso aí vai ficar, quem não der conta de lidar com isso, nós estamos lascados. Imagina, não tem como fazer mágica, o dinheiro não vai dar em árvore, a gente está vivendo um pouco isso. E a coisa do engajamento também tem a ver com isso. Quem só é capaz de se engajar com os incentivos financeiros também vai ter um problema. A gente tem que vencer primeiro e depois as coisas vêm. Eu acredito muito nisso. Teu portfólio vai falar por você e é assim que as coisas funcionam. Então, assim, tive outros momentos que foram momentos também de você ter... dificuldade de lidar com um convencimento de outras áreas que você precisava, tá?
E aí, não tem jeito, isso requer doses absurdas de humildade e às vezes até de você, que é um pouco dessa coisa que eu falei da empatia mesmo, de você tentar entender o seguinte, não, mas peraí, deixa eu sentar junto lá para saber por quê. E várias vezes, tá, Jô? Quando eu tive a oportunidade de fazer isso, você chega junto e você fala, nossa, se eu fosse o cara, eu faria igual. Ele não tem a menor condição de me ouvir. Olha como é que ele tá. E em várias dessas situações, acabou que o seguinte, a gente se juntou para se ajudar, tá? Então, acho que isso é uma outra coisa importante. Voltando naquele item da empatia, tá? E na camada da estratégia, essa aqui para mim é o mais difícil. Quando você está com uma dificuldade na camada estratégica em relação a um ponto do qual você está convencido. E aí eu acho que é o seguinte, só tem uma opção. A gente precisa trabalhar com dado, e eu acho que muita gente tem dificuldade de fazer isso hoje. Tá? Essa é a dica do ponto de vista instrumental, que se eu pudesse dar para as pessoas, e obviamente para todo mundo que está querendo viver essa coisa da carreira em CX, é óbvio, isso é fato. Imagina, eles dão aula disso para mim. Mas nem todo mundo que está aqui agora necessariamente... Eu diria isso, tá? Assim, essa coisa da gente... viver e aculturar as pessoas e os nossos times e também a gente próprio a se basear em dados de maneira objetiva ou contar narrativas amparadas em dados para fundamentar aquilo que a gente está tentando defender, tá? Então, assim, são essas as dicas que eu daria, sabe? Ah, que ótimo, eu achei muito sensacional. A gente precisa mesmo olhar para isso. Eu acho que tudo que a gente falou vai chegando até aqui, né? Tipo, você ter uma narrativa, você saber onde você quer chegar, você conseguir medir esses dados, né? Essa construção, ela foi muito interessante. A gente está chegando quase nos 10 minutos finais, então vamos aproveitar aí para finalizar. E Laura, depois de todo esse processo que você passou, tanto com a questão dos consumidores, do direito, essa estratégia que você fez baseada em CX, assim, para a gente engajar também o pessoal e entender quais foram os maiores ganhos, assim, o que você ganhou nesse tempo, como você se sentiu, quais foram as suas conquistas das suas equipes e quando você fez, como é que você se sente hoje com isso? Assim, ó, Ju, vou falar do fundo do meu coração para você. Para mim, a maior realização que eu construí com isso, com essa coisa, né, de ter essa vivência centrada no cliente e baseado nisso e nessa conversa que a gente está tendo, primeiro é um orgulho profundo da história que eu construí, tá? E de todas as coisas que eu tenho um orgulho enorme, eu acho que, e de verdade, o maior deles é ter conseguido ter a capacidade de mudar de ideia todos os dias, de aprender com erro todo dia e ter a capacidade de olhar e falar assim, nossa, mas eu não podia estar mais errada, Senhor do céu. E ter a capacidade de falar disso abertamente, sem me sentir contrariada ou nada do tipo. E eu tô falando isso porque eu realmente acho que isso muda o jogo, tá? Quando a gente tem essa capacidade na vida de você olhar e falar assim, puta, verdade, cara. Não, mas me fala, Juliana, você não concorda com esse meu ponto? Qual que é o ponto? Então, isso eu acho que, primeira coisa, eu acho que é uma coisa de realizar. Porque quando você, como a gente está dizendo, que o cliente está no centro da estratégia, se você conseguiu atingir resultado, você mensurou porque você conhece qual que era o teu objetivo, qual que era o resultado, então você sabe o que quer vencer ou não nos projetos. Então eu tenho um orgulho absurdo do meu portfólio. Eu falei do consumidor.com, mas da vida ou das experiências que eu construí, das boas e das difíceis também. Agora, principalmente, no fim das contas, das pessoas, assim, eu passei por vários lugares, eu estou vendo os nomezinhos de vários aqui, isso aqui para mim é a coisa que eu mais orgulho, assim, eu tenho uma felicidade tremenda com isso, sabe, de ter construído histórias que são reais, assim, elas não foram de verdade, sabe, então havia propósito e havia verdade naquelas conexões ali, sabe, isso eu me orgulho profundamente. Que legal. E, Lore, assim, por onde você acha que as pessoas que estão começando a aplicar o CX, pensando nessa estratégia no dia a dia, qual é a sua dica, assim, para o começo? Né? Então, assim, a gente começa a pensar nessa estratégia, a gente está buscando resultado com isso,
Todo mundo quer ver o resultado, só que às vezes a gente precisa começar, né? A gente precisa cortar aquela graminha lá que você falou. Que dica você daria para as pessoas começarem nesse processo? Olha, assim, ó, o que eu diria, tá? Partindo do pressuposto que a gente pode estar falando para a gente que realmente está bem no comecinho, decidindo o que quer fazer. Primeira coisa que eu diria é o seguinte: antes de qualquer coisa, do fato de, puta, ser um negócio muito bacana e tá super na moda e legal, você entender se realmente se é isso que você quer, se você acredita realmente nisso. Porque não necessariamente é para todo mundo, né? Sim. Aquilo que a gente falou, requer doses grandes de empatia, essa coisa de se colocar no lugar do outro, de paciência, da capacidade de ouvir, de tal. Então, acho que isso é importante, a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria é um negócio muito novo, sabe? O tempo inteiro muda e tal, e tem um monte de opção, recurso, etc. Mas eu recomendo fortemente que as pessoas tenham essa coisa de pesquisar e entender exatamente no que implica, em que dimensões que nós estamos falando, que cases são esses, etc., né? Ter o foco, tem o foco nos processos, se você vai lá para o Wright, se você virou research, se você virou isso, virou aquilo, mas é assim, esse foco central que a gente falou, quem é o cliente, o que ele quer, o que você está buscando para ele, aonde isso conecta na estratégia, que dores que você está respondendo, eu acho que esse é um mantra. Não pode perder isso nunca, assim, é o foco central, né? E o resto fazer acontecer, saber se conectar com as pessoas. Às vezes você sai um pouquinho daquela rota, tá? Você tem uma receita de bolo na mão, né? E você vai sair um pouquinho daquela rota, mas você sabe qual é teu mantra, você sabe onde você quer chegar. Então, acho que isso são as coisas que eu diria que seriam as minhas sugestões, sabe? Você sempre volta para onde você quer chegar, né? Tipo, você tem o norte, né? Eu acho que isso exatamente, exatamente. Lara, a gente está chegando no fim. Queria te agradecer o seu tempo. Foi uma lição, achei maravilhoso. Acho que renderia muito papo ainda. E eu queria saber se você tem alguma consideração final, se você quer deixar alguma dica, alguma coisa sobre esse tema, sobre essa questão dos resultados e como as pessoas podem usar isso. Eu não, assim, olha, eu acho que muito do que eu queria falar, eu consegui falar no longo da conversa, as coisas que eu acredito e tudo mais. Mas sabe que uma coisa que eu queria dizer, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? A gente está vivendo umas coisas épocas tão difíceis, assim, tão polarizadas, a gente vive um momento, todo mundo em algum momento ou é militante ou é juiz de alguma coisa, tá? Então, se você está decidido que essa é uma carreira que você quer, e a gente está falando de empatia e tudo mais, e não importa em que perspectiva que você está construindo a sua vida em relação à experiência do cliente, etc., aproveita essa oportunidade para você viver aquilo que você acredita. Então, se você acha que você tem que dedicar pelas pessoas, que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que fazer pelo outro, etc., e aquilo que a gente escreve nas redes sociais e que a gente sai falando, cara, essa é a oportunidade perfeita. E acho que essa é uma oportunidade, inclusive, das pessoas e das lideranças, etc., engajarem nos times, porque, sabe, essa sensação que a gente tem, às vezes a gente tem isso de impotência, a gente vê tanta coisa, fala, puta, tô com raiva disso, meu Deus, o mundo tá indo... Não, a gente tem oportunidades no dia a dia, né? E quem vive experiência do cliente, ou em qualquer cadeira que envolva uma conexão com o cliente, não necessariamente a cadeira de CX, mas qualquer uma, sim, tem essa oportunidade de fazer algo por alguém. Então, no seu limite, mas é uma questão que eu não consigo sensibilizar a cadeia, cara. Você consegue ser gentil, você consegue escutar, você consegue falar uma palavra que, sabe, transforma naquele dia. Eu acho que isso é possível, sabe? Então faça disso o teu instrumento para você mudar, para você, enfim, fazer o teu dia a dia de transformação. Era essa a mensagem, eu acho que isso pode ser uma coisa legal, sabe? Nossa, e fazer bem pra gente. E eu acho que não é só um processo de trabalho, né? Eu vou fazer isso agora como carreira. Eu acho que é uma inspiração mesmo, isso que você disse, é para a vida, né? Então, e qualquer um pode fazer isso dentro da empresa e você pode fazer isso na sua vida com as pessoas que estão próximas a você. Com certeza, com certeza.
Ai, maravilhoso, Laura, eu adorei. Muito Eu obrigada por também. essa oportunidade. Foi a nossa estreia no Instagram. Muito obrigada, acho que a Isso. gente fez tudo certinho. Agora vamos só finalizar. Depois isso vai ficar gravado no IGTV, então depois você pode compartilhar também com a sua rede. A galera que está aqui, que chegou um pouquinho depois, também vai poder acompanhar lá completo no Instagram da Rai. E você também. Muito obrigada por ter participado, obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Com certeza a gente ainda vai conversar muito. Tá bom, um beijo para todos vocês, um beijo para essa turma aí, que cada nome que sobe, nossa, me dá vontade de dar um beijo pessoalmente, viu? É verdade, a gente podia salvar todos esses, né? Pois é, pois é. Muito obrigada, Lori. Boa noite para você. Obrigada por ter participado, tá bom? Para você também, ó, Juliana. É... Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.